Em 28 de agosto de 1992, a dupla pop sueca Roxette lançava o seu álbum de turnê Tourism. Lá se vão mais de 30 anos e é exatamente por isso que no último dia 17 de fevereiro de este ano, 2023, eles lançaram a edição de 30 anos comemorando o 30º aniversário deste álbum do Roxette, que não é o álbum mais importante da dupla, mas que para mim é um álbum muito interessante e eu quero falar a respeito dele hoje. Então, como eu disse, eu tô com as informações aqui para passar para vocês. O disco Tourism, ele já tem um nome interessante, que é um subtítulo, ele é um disco que tem um subtítulo, né? O nome dele é Tourism: Songs from Studios, Stages, Hotel Rooms and Other Strange Places. Ou seja, Turismo é o nome do disco, canções de estúdios, palcos, quartos de hotel e outros lugares estranhos. Esse disco ele é interessante porque, primeira coisa, ele não foi um sucesso muito grande nos Estados Unidos. E o que é legal de pegar aqui da história do Roxette é que eles estavam em uma turnê brutal. Eles estavam trabalhando, né, o disco que foi o grande hit deles, que foi o Joyride. Foi o disco anterior. Eles estavam na turnê mundial do álbum Joyride. E esse álbum, nos Estados Unidos, ele atingiu o número 12 nas paradas americanas. Já o Tourism, ele atingiu apenas o número 117. Então, nos Estados Unidos, ele não foi um grande sucesso, principalmente contando o que tinha acontecido anteriormente com o Joyride, né? E embora ele não tenha dado certo nos Estados Unidos, ele chegou muito bem na Europa, ele foi muito bem recebido na Europa. Na Suécia, obviamente, ele chegou a número 1, que é o país, né, da dupla, do Roxette, e ele chegou também em número 1 em vários outros lugares, e chegou a número 2 no Reino Unido, o que é um número bem significativo, né? Mas nos Estados Unidos, que é o principal mercado, né, para qualquer banda, para qualquer cantor, ele chegou apenas no número 117. Esse disco, como o próprio Roxette eles definem, não é um disco ao vivo, embora tenha faixas ao vivo. Eles consideram como um disco de turnê. Ah, o disco tem uma, duas, três, quatro faixas ao vivo apenas, né? O resto tudo são faixas feitas no estúdio, né? O disco tem 17 faixas. Dessas 17 faixas, só 4 são no ao vivo. Só para ficar claro essa questão do número de faixas, no CD original lançado lá em 92, havia 16 faixas. Mas agora, na edição de 30 anos, a parte que corresponde ao CD original tem 17 músicas. Isso porque a faixa 7 e Must Have Been Love, na versão nova, ela foi dividida em duas faixas. Não muda nada no som, não é uma música nova, é absolutamente a mesma gravação, ou melhor, as mesmas gravações. E elas foram divididas em duas faixas. Na versão original, lá de 92, era uma faixa apenas. Você vai reparar aí que você tem o ao vivo em Santiago, foi gravado no Chile, e o estúdio feito em Los Angeles. Então você tem o início dessa faixa 7, a versão de 92, você tem uma gravação ao vivo feita no Chile, que dura mais ou menos 2 minutos e meio, 2 minutos e alguma coisa ali, e depois entra a versão de estúdio gravada em Los Angeles. Na edição de 30 anos, essas duas gravações elas foram separadas em duas faixas. Então, It Must Have Been Love ao vivo fica a faixa 7, e embaixo tem uma outra It Must Have Been Love, que é essa versão aí de Los Angeles. E uma coisa interessante é você ver como esse disco foi feito, porque ele é um disco de turnê, como eles falam, ou seja, foi um disco que levou um certo tempo para eles fazerem. E no disco eles vão dizendo onde as músicas foram gravadas. Obviamente, as músicas ao vivo eles falam, por exemplo, The Look, que é a terceira música do disco, ela foi gravada em Sydney, né, na Austrália, em 1991. Tem uma outra faixa nesse disco que é Joyride, que também foi gravado nesse mesmo show. Interessante que esse é o último show da turnê em 91. Esse show foi feito na Austrália e eles só retomam a turnê em. Deixa eu ver aqui, eles só retomam a turnê
em Vancouver, no Canadá, dia 14 de fevereiro de 92. Então eles tiraram umas férias aí, né? Fizeram esse show em Sydney no dia 13 de dezembro de 91, e aí folgaram janeiro inteiro e fevereiro mais um mês, né? Foi de 13 de dezembro a 14 de fevereiro. Então foram aí 2 meses de folga que eles tiveram da turnê, uma turnê bem intensa. Eles fizeram, assim, muitos shows. Por exemplo, só para você pegar no retorno, a intensidade da turnê, né? No retorno da turnê nos Estados Unidos e no Canadá, né? Na América do Norte, fizeram um show. O primeiro show dia 14, depois tem show dia 15, dia 17, dia 18, dia 20, dia 22, 23, 25, 26. Então, uma turnê insana, né? Muitos shows. E é sempre assim. Por exemplo, o primeiro show da turnê foi lá dia 4 de setembro de 91. E fizeram um show dia 4, dia 6, dia 7, dia 8, dia 10, dia 11. Então, realmente uma turnê muito intensa. E aí daí eles tiveram essa folga aí em dezembro de 91, onde foi feito esse último show em Sydney, e eles gravaram essas duas músicas que estão no disco Tourism, né? E são duas músicas bem legais do disco, são duas versões ao vivo realmente muito bacana. E tem também outras duas músicas ao vivo, que é It Must Have Been Love, que o início dela foi gravado em Santiago em 92, né, aqui no Chile, na América do Sul, e Things Will Never Be the Same, que foi gravado na Suíça, em Zurique, em 91. A maioria das faixas desse disco são gravadas em 92. 11 das faixas foram gravadas em 92, 3 faixas em 91 e 2 faixas em 90. Ou seja, 2 faixas foi antes ainda na turnê anterior, antes ainda dessa turnê mundial que eles fizeram do Joyride. Uma coisa interessante é que esse disco, ele, como eu disse, foi gravado ao redor do mundo, né? E foi gravado na países da Europa, foi gravado na Austrália, nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina e no Brasil. Essa turnê passou pelo Brasil. Tô falando da turnê, não tô falando... Eu tô falando do álbum, mas ao mesmo tempo eu tô falando da turnê, que normalmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quando uma banda faz um disco, isso acontece, uma banda fazer um disco durante uma turnê, ela pega ali momentos que ela tá de férias na turnê para gravar esse disco, mas o fato aqui é que o disco foi gravado no meio da turnê em lugares separados do mundo, né? Então não tem como separar a turnê do disco, né? Então nós estamos falando aqui ao mesmo tempo do disco e da turnê. Como eu falei, essa turnê veio para o Brasil em maio de 92. Então ela chegou aqui na América do Sul pelo Uruguai em 21 de abril de 92. Passou pelo Paraguai, Chile, Argentina, fez 3 shows na Argentina, 4 shows na Argentina e fez 4 shows no Brasil, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Então eles estiveram aqui em 1992 e gravaram estas duas músicas. Gravaram no Brasil Fingertips, que é a segunda música do disco, e gravaram Never Is a Long Time. Fingertips foi gravado no estúdio Nas Nuvens, no Rio de Janeiro, que é o estúdio do Liminha, que é um produtor lendário do Brasil, né? E tocou no Mutantes, enfim, um cara muito bruto aí da música pop, música popular nacional. Teve também uma gravação em São Paulo. Esse estúdio Nas Nuvens ainda existe, né? O Liminha ainda tá ativo, enfim. Mas a música gravada em São Paulo foi gravada em um clube chamado 150 Nightclub, que é um clube que não existe mais. Essa música foi gravada dentro desse clube, porém o clube estava vazio, estava só com a banda, né? Então, assim, não é um show. A banda estava lá por algum motivo, eles deviam estar precisando gravar uma música, aproveitar um tempo livre ali. Não sei exatamente a história deles terem gravado nesse clube, talvez eles estavam ali em um ensaio, né? A banda estava ali ensaiando, e eles gravaram essa música. Não dá para saber, não tem essa informação. Se alguém tiver, pode falar aí. Uma outra coisa interessante desse disco é a música Silver Blue, que ela foi lançada anteriormente. Uma demo dela não é tão boa quanto a versão que tá no Tourism. Eu tô falando na questão de ser tão boa no sentido de acabada. Dá pra ver claramente que quando ela foi lançada em 89, ela foi lançada no single The Look. Dá pra notar
claramente que ela merecia ser mais trabalhada ali, ela não foi acabada, e você percebe que no álbum Tourism ela está muito mais bem acabada, né? Mas o que a gente pode também notar desse disco, do Roxette, é que ele foi um disco que não teve o tempo, eles não tiveram o tempo, eles não tiveram os meios para trabalhar muito bem as músicas e finalizar e trabalhar os arranjos e trabalhar a gravação. Eles não tinham tempo para isso, né? Dada as circunstâncias deles estarem na turnê. Então você percebe uma certa um certo som mais cru, a banda menos produzida, você percebe ali uma coisa, vamos dizer assim, mais. A palavra certa não é autêntica, mas um som assim, menos produzido. Ah, e isso, pra mim, é uma das forças do álbum. Né? Isso, pra mim, é uma coisa muito legal desse disco, que mostra o Roxette de um outro jeito. Porque, por exemplo, o Joyride, que é o disco anterior, ele eles precisaram de meses trabalhando no estúdio. Tem até uma entrevista do Per Gessle que ele fala bastante do tempo que levou para ele gravar, para eles fazerem o Joyride, né? E muitas vezes bandas trabalham muito tempo no estúdio para fazer um disco. Esse disco aqui foi necessário muito tempo para fazê-lo, mas eles não passaram esse tempo, esse período de tempo de 90 a 92 trabalhando ali no estúdio. Isso foi feito nos momentos ali de gaps, né? Nos momentos de intervalo que eles tinham entre um show e outro. Você percebe nessa edição de 30 anos que o que ela tem de legal são ali as demos, outras versões, você percebe como as músicas foram evoluindo e provavelmente o Paul Gessle, que é o compositor principal da dupla, ele gravava essas demos, ele compunha essas músicas na estrada mesmo. E quando eles viram que eles precisavam lançar um disco, provavelmente uma pressão da gravadora aí, ou eles mesmo querendo capitalizar em cima do sucesso do Joyride, já lançar um disco, não demorar muito para lançar um outro disco, e juntar com a turnê, porque a gente sabe que são poucos artistas que vão conseguir fazer turnês multimilionárias várias vezes na vida. Então, no meio artístico, o que acontece é aquilo. Estourou, estamos numa turnê mundial, a gente tem que espremer a vaca aqui o máximo que a gente puder, tirar o máximo de leite possível. E não tem nada errado com isso, né? Eles estão ali na turnê, estão enchendo o burro de ganhar dinheiro e foi a maior turnê da carreira deles. Eles nunca mais tiveram uma turnê tão grande quanto essa, né? Então eles fizeram muito bem de não interromper a turnê para fazer um outro disco, enfiar esse disco aí no meio da turnê. Então, na minha visão, foi a coisa certa. E você percebe que nessa edição de 30 anos, como foi. Você vê a evolução das músicas, né? Uma das minhas músicas favoritas desse disco, se não a favorita, é a música número 2, que é Fingertips. Porém, a música que virou o clipe de Fingertips, ela é uma versão diferente que eles chamaram de Fingertips 93. Porque é uma outra versão, a versão Fingertips 93, ela tem uma bateria, a banda tá mais cheia ali, você tem outros elementos dentro da música. Já na versão do disco, você tem uma música que não tem bateria. Se eu não me engano, é o mesmo vocal, são os mesmos instrumentos que foram usados na música do disco, porém na versão que foi pro clipe, que é Fingertips 93, acho que foi acrescentada uma bateria ali, na mesma versão, entende? Ou foi gravado com bateria, mas na hora da gravação, na hora da finalização do disco, eles tiraram a bateria, não sei, mas as duas versões são parecidas. Porém, a versão de Fingertips 93 é uma versão mais rock, onde você tem a bateria ali, você tem um som mais preenchido, né? E essa versão que virou clipe. O clipe é muito bonito, muito legal, assim, embora seja bem simples o clipe de Fingertips, eu gosto bastante. Tem também uma demo de Fingertips nessa versão de 30, nessa edição de 30 anos. Você tem uma versão de Silver Blue, que é aquela música que já tinha sido gravada, já tinha sido lançada antes. Você tem uma outra versão dela, uma demo de 87.
Uma das minhas músicas favoritas deste disco também é The Rain. E na edição de 30 anos, a gente tem uma demo dela. E é muito legal. Quando eu ouvi o disco, a edição de 30 anos agora que saiu, tem lá essa demo. E o interessante é ver como a música, a melodia, a estrutura da música estava praticamente pronta, mas na hora que eles foram pro estúdio para gravar a música ganhou uma personalidade diferente. Na versão da demo, na versão que eles fizeram. Meu boné caindo aqui. Na versão que eles fizeram da inicial da demo, você tem ali muito teclado, um teclado muito pesado, um arranjo de violino aparecendo ali. Já na versão final, você tem mais um piano. Você tem um som de um piano como um carro-chefe ali, o que não acontece na versão demo, né? E esse piano é muito bonito nessa música. Então, o piano ali sempre chamando a atenção na versão final de The Rain, que não estava na demo. Então, é muito interessante a gente ver isso. Quando a gente tem a possibilidade de um artista, de uma banda, lançar as demos, obviamente eles fazem isso depois, né? Primeiro ele lança o disco, aí numa edição comemorativa ele vai incluir as demos ali. É muito interessante você ver de onde a música saiu, o que a música se tornou, né? Uma outra coisa interessante também é a gente sacar quem é apaixonado por música, principalmente pela música pop, né? Pela música popular, como é o caso que a gente está falando aqui, você vê as mudanças de estilo de produção das músicas nos períodos. Então você tem aquele som característico dos anos 60, 70, 80, 90. E tem uma música nesse disco chamada Keep Me Waiting, que na demo, essa demo é dos anos 90, que apareceu agora na edição de 30 anos, você tem ali já a música praticamente pronta, mas você tem uma guitarra que ela é muito característica dos anos 80, com um efeito chamado flanger, né? Que foi muito, muito, muito usado nos anos 80. E aí, nos anos 90, a música ficou um pouco mais crua, né? Se você perceber as grandes bandas assim dos anos 80, você percebe aquelas guitarras com muita modulação, como a gente chama, né? Com muito chorus, com muito flanger. Já nos anos 90, com a entrada ali da música grunge, né? O grunge, você tem a música mais voltou a ser um pouco mais crua, um pouco mais rock mesmo, aquele rock direto ao ponto. E aí você percebe isso no Roxette, que a demo dos anos 90 você tem aquela guitarra com flanger, mas já quando a música ficou pronta pro disco, quando eles pegaram a música para gravar, para colocar no disco, você já não vê mais esse flanger. A guitarra perdeu aquela pegada dos anos 80 e ela já tá com mais cara de anos 90. Obviamente, a demo foi feita em 90, mas 90 ali, né, o primeiro ano da década de 90, ainda estava com muito aquele sentimento dos anos 80 ali, mas no momento da gravação pro disco, você já percebe que os anos 80, o Roxette tá falando que os anos 80 ficaram para trás, né, pelo menos nessa música aí. E a minha opinião desse disco, o que eu acho desse disco? Para mim é o seguinte, eu acho o melhor disco do Roxette. Quando eu digo melhor, não estou falando aqui na questão de ter sido o disco mais bem trabalhado. Quando nós falamos de arte, quando a gente fala de música, pelo menos a minha visão é a seguinte: o melhor significa aquilo que eu prefiro. É claro que, na minha opinião, você tem parâmetros e parâmetros que precisam ser respeitados, né? Então, por exemplo, eu não consigo ver como você pode dizer que, sei lá, MC Serginho é melhor do que Beethoven. Simplesmente não dá para dizer isso, né? Então, esse é um ponto. Mas, na minha visão, muitas coisas você não tem como colocar como melhor ou pior. Quando a gente fala melhor, muitas vezes a gente está simplesmente querendo dizer o que nos agrada mais. E para mim, esse é o meu disco favorito do Roxette. Depois de muitos anos ouvindo Roxette, esse é meu disco favorito. Agora, tem uma coisa importante, tem um ponto aqui que me faz estar um pouco tendencioso a preferir esse disco do Roxette. Por quê? Esse disco é um importante disco na história da música? Não. Esse disco é um importante disco na história do Roxette? Ele é importante, né? Porque o Roxette não lançou tantos discos assim,
E ele é o terceiro disco mais vendido do Roxette. Ele tá atrás apenas de Joyride, que foi o primeiro, e de Look Sharp, que foi o segundo disco do Roxette e foi também o segundo disco mais vendido. Então ele tá em terceiro lugar ali. Se eu não me engano, ele vendeu 6 milhões de cópias no mundo inteiro, né? Então é um disco que vendeu bem. Então ele é importante sim pro Roxette. Tanto é que eles estão lançando a versão de 30 anos de aniversário. Mas a gente não pode dizer que é um disco assim que marcou época, como foi o Joyride, né? Mas esse disco pra mim marcou demais. Por quê? Este foi o primeiro disco, o primeiro CD, entre aspas, a primeira fita cassete que me fez falar: opa, isso aqui é legal, eu não conhecia, o que, que é isso? Música pra mim, até ouvir uma fita cassete que um vizinho do meu prédio tinha. Um dia eu tava na casa dele, ele pôs essa fita cassete, vou te mostrar um negócio aqui. E era simplesmente uma fita que ele tinha lá, e a música que a gente ouvia foi The Look, que nessa versão de Sydney, que é a melhor versão de The Look que eu já ouvi ao vivo, né? E eu acho ela até mais legal do que a do estúdio. É uma versão muito que tem uma guitarra bem distorcida, tem o guitarrista tá fazendo ali uns riffs, tá mandando ver na guitarra, como a gente chama, tá fritando um pouco a guitarra, né? Então isso é bem impactante, sim, para uma pessoa que nunca teve contato com música de guitarra, com guitarra distorcida. Então é um negócio que, pro moleque ali, eu tinha uns 10, 11 anos, é um negócio que me chamou muita atenção. Ouvir aquele som, duas pessoas cantando, duas vozes, aquela guitarra, aquela galera, é uma música bem impactante. E essa música me chamou a atenção. É claro que anteriormente eu já conhecia outras músicas, eu cantava na igreja, mas isso era tudo coisa de a música da igreja, coisa que eu estava ouvindo ali, eram os hinos da igreja, coisa que eu ouvia, que eu nasci ouvindo e convivi o tempo todo. Quando eu ouvi The Look, foi um negócio assim, que trem doido, como a gente fala aqui em Minas, né? Que trem doido, que coisa massa. E foi definitivamente aquilo que me iniciou na música. Foi o que me iniciou ali, o que me fez ter interesse por música foi aquela fitinha cassete. E o engraçado é que essa fita cassete, para quem é mais novo não vai saber disso, talvez você não saiba nem o que é fita cassete, procure saber aí que você vai descobrir. Antigamente a gente pegava uma fita cassete e gravava uma outra fita cassete da fita cassete. Porque não tinha MP3, não tinha Spotify, não tinha como ouvir a música no YouTube, não tinha download de internet, não tinha nada. Você, para ouvir a música que você queria, ou você tinha que ficar ligado na MTV ali o dia inteiro, ou você tinha que comprar o CD, que era muito caro, ou você tinha que pegar uma fita e gravar a fita do CD. Você colocava o CD para tocar, colocava a fita no seu sonzinho e punha ali para gravar. E também tinha a possibilidade, quando tinham aqueles sons antigos de duas fitas, você colocava uma fita de um lado, uma fita do outro, dava play nas duas e punha uma para gravar. Então eu tinha até pouco tempo mesmo, meses atrás, que eu acabei de mudar para um apartamento novo, até meses atrás, eu tinha todas as minhas fitas cassete. E eu estava fazendo mudança e estava com muita coisa para carregar, decidi jogar essas fitas cassete fora. Até pouco tempo eu tinha essa fita cassete do Roxette, que mudou aí a minha vida, eu posso dizer. Então, para mim, é o melhor disco do Roxette, o que eu mais gosto de ouvir, é o que eu ouço mais, né? De todos os discos do Roxette, é o que eu ouço mais. Para mim, o que vem depois é o Joyride, que também é, sim, um descasso. Mas, e vou dizer assim, tecnicamente, é um disco melhor. Mas o Tourism é um disco que me dá mais prazer de ouvir. E ele tem esse detalhe de ser um disco mais cru, um disco mais autêntico, aquele disco mais direto ao ponto. Muitas vezes o artista, você não consegue perceber muito bem ali a pegada do artista, a produção acaba maquiando um pouco do que o artista é. Então, por isso que é muito legal, às vezes, você ouvir um disco ao vivo da banda, você vê a banda ao vivo, e eu tive o prazer de ver o Roxette ao vivo, se eu não me engano, foi em 2016 que eles vieram ao Brasil, eu tive a oportunidade de assisti-los ao vivo, foi um showzaço. Uh, a Marie já não tava bem, foi depois da doença dela e tudo. Você vê que ela tá bem debilitada no palco, mas o Pearl tava assim,
quebrando tudo, e foi um showzaço. Embora a Marie tivesse com as dificuldades dela, ela mandou ver também durante a turnê toda. Essa turnê tem até um disco ao vivo gravado no Chile, muito, muito bom esse disco também. A história do Roxette tá toda ali. E foi um showzaço. Eu tava esperando que iria ao show e ia ser assim, foi até um show no meio de semana, acho que foi tipo quarta, quinta-feira. Eu tava assim, vamos lá, vamos ver um show do Roxette. É, tava na minha cidade, não tinha como eu não ir, mas eu sinceramente não tava esperando muita coisa. E fazia um tempão ali que eu não ouvia Roxette, né? Nós temos os momentos, as nossas fases, que a gente ouve uma certa banda ou certas bandas, um certo tipo de música. E nessa época do Roxette, que teve o show, eu tava bem distante do Roxette, mas quando eu fui nesse show, todo o sentimento por Roxette voltou e foi um showzaço. E eu gosto de ouvir o disco ao vivo dessa turnê, como eu disse, gravado no Chile, até hoje. Então, valeu muito a pena, consegui ver a banda ali ao vivo, e esse disco, ele, embora tenha muita coisa feita no estúdio, a maioria das músicas foram feitas no estúdio, eles não tiveram tempo de ficar ali melhorando as músicas. Ou seja, tiveram que fazer a coisa assim, mais como eles conseguiam fazer na situação da correria ali. E isso traz uma autenticidade pro som, com certeza. E esse, para mim, é um dos pontos fortes do disco. O que seria um problema, né, de falta de tempo, falta de produção, correria de estrada, acabou virando, na minha opinião, um ponto forte do disco. Para mim, as melhores músicas do disco são Fingertips, como eu disse, e muito legal que essa música foi gravada no Brasil. The Rain, como eu falei, a música do piano lá, adoro essa música. Desde quando eu era moleque lá, ouvi essa música e adorava. It Must Have Been Love, que nesse disco ela não é uma música inédita, ela saiu antes, né? Mas no disco ela tem uma introdução ao vivo, mas depois entra uma versão que eu simplesmente adoro, gravada em Los Angeles em 92. O engraçado é que tem um detalhe muito legal desse março de Los Angeles de 92, porque a ideia era eles fazerem 2 shows em Los Angeles em março, né? Porém, foi apenas um show dia 20 de março de 92. Eu acho que seria um show dia 20 de março e um show dia 22. Porém, o show do dia 22 foi cancelado porque os ingressos não venderam o suficiente. A ideia deles era fazer 2 shows, né? Porque um show só não ia dar conta da galera que queria ver. Mas, infelizmente, os promotores estavam errados. E aí tiveram que cancelar o segundo show e juntou os ingressos das pessoas que compraram para o segundo show, juntou todos para assistirem um show só. Então, o que seriam 2 noites virou uma noite só. E foi nessa época que eles gravaram It Must Have Been Love em Los Angeles. E essa música, eu gosto muito dela. Não posso dizer que eu gosto mais da versão original, que a versão original também é sensacional, né? Bem anos 80, ali, aquela pegada anos 80 total e absoluta, né? A música que ficou no filme, ficou famosa no filme Uma Linda Mulher, enfim, uma música icônica. Mas nessa versão, gravada no estúdio em Los Angeles em 92, eu acho que é a minha veia country, a minha veia da música country americana que pega forte. Eu adoro country, sou muito fã mesmo, e It Must Have Been Love, nessa versão de 92, ela tem uma pegada country muito forte. A guitarra ali, o slide guitar, então a música tá com essa pegada bem americana, assim, muito legal. Outra música também que eu adoro nesse disco é Silver Blue. Como eu disse, não é uma música inédita, já tinha sido lançada como um lado B do single The Look, lá atrás, anos atrás, mas no álbum Tourism ela veio mais bem acabada e ficou bem legal a versão dela no disco. Então espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui a respeito desse disco do Roxette Tourism e, assim que possível, eu gravo um outro aqui. Não esqueça aí, se você quiser ficar sempre por dentro do que eu vou falar aqui, de se inscrever. Não é difícil, aperta aí o botãozinho de se inscrever, você vai se inscrever e vai receber sempre as notificações quando vier um bate-papo novo aqui a respeito de música, de um artista, de uma banda ou de um disco, como foi o fato de hoje. E se você tiver curtido a história toda aqui, não esqueça de deixar um like no vídeo, não custa nada e ajuda, ok?
É isso aí, a gente se vê na próxima então.